Uau, que felicidade estar aqui hoje, quinta-feira. Ops, quinta-feira? Ué, mas não é domingo que você grava, Rafael? Já disse para todos vocês que palavra tem poder. Você pode até já ter ouvido isso. Afinal, no meu último vídeo eu te falei de uma das frases do Gandhi, lembra? Não? Então lá vai. Nossas crenças se transformam em pensamentos. Nossos pensamentos se transformam em palavras. As palavras, de forma repetida, se tornam ações. E ações, de forma repetida, se tornam hábitos. Esses hábitos se transformam em valores. E esses valores, eles revelam o nosso destino. Então, eu disse para vocês que teremos um vídeo por semana. Então é porque teremos um vídeo por semana. Independentemente do desafio que eu esteja enfrentando naquela semana. O nome disso é comprometimento e consistência, foco, meu irmão. Só para lembrar, neste final de semana acontecerá um dos maiores treinamentos de inteligência emocional do mundo, Método CIS com Paulo Vieira. E se você ainda não conhece, tá aí uma ótima oportunidade, porque o PV, ele é top demais. O cara é PhD, mestre em coach, mais de 20 anos de experiência na área de consultoria, com mais de 10 mil horas de coaching. O fato é que o treinamento é um processo de imersão. E lá eu vou dar o meu melhor como monitor para todas as vidas que estiverem lá presentes. Então eu não vou deixar que nada tire o meu foco. Por isso eu estou antecipando esse vídeo para vocês. Porque eu amo vocês, eu amo o meu trabalho, eu amo isso aqui que eu estou fazendo. E se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá que ainda dá tempo. O treinamento vai ser nesse final de semana, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Agora vamos partir para dentro com tudo, pois o tema de hoje vem do livro Mindset, da Carol Dweck. Carol o quê? Carol Dweck. D-W-E-C-K. Esse livro também está presente naquele super aplicativo que eu te indiquei no último vídeo. 12 minutos. Lembra? Baixa lá 12 minutos. Bem, eu comecei minha experiência em provas, né, como todo mundo, no jardim de infância. Sem muita cobrança no início da vida e com muita cobrança no decorrer dela, como todo mundo. Em 96 eu fiz meu primeiro concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena. O objetivo, melhor, o sonho era ser piloto de avião. E desde criança, né, eu sonhava em ser piloto de avião. Sabe o que é bacana quando a gente sonha? Você pode desejar absolutamente tudo o que você quiser. Eu disse tudo, tudo mesmo. Nessa época, eu morava no pé da comunidade do Jorge Turco, no Rio de Janeiro. Tinha uma vida simples, pobre, meus pais eram dignos, ainda são. Se formos falar de grana, de cash, a gente tinha pouco, né? Meus pais resolveram, com algum sacrifício, pagar um curso para mim, o Sueiro, lá em Cascadura. Agora, eles jamais imaginariam o resultado daquele famigerado ano de 96. Porque uma coisa é você pagar um curso para o filho. Outra coisa totalmente diferente é acreditar que a vaga já é dele. Porque eu já acreditava que a vaga já era minha. Né? Hoje você tem certeza, meus pais não tinham certeza se eu ia passar ou não, né? E deixar o filho para longe e tudo mais. Bom, meus pais, como muitos no Brasil, eles não têm um ensino superior, então eles tinham suas limitações. Mas sabe o que é mais bacana nessa história? Eles sabiam que o meu sonho era ser piloto de avião. E eles simplesmente deram um jeito de resolver esse desafio, mesmo não tendo grana. Olha que louco! Durante muitos finais de semana, meus pais me levavam para o Aeroporto Internacional do Galeão, também conhecido como Antônio Carlos Jobim. E eles me levavam só para que esses meus olhinhos aqui pudessem contemplar a beleza dos aviões, a magia da decolagem, a segurança e a leveza da aterrissagem daquelas aeronaves pesadas com 20 toneladas, 200 toneladas. E eu ficava lá olhando e babando pelos aviões. Era incrível e eu não enjoava nunca. Brincava com os carrinhos de levar as malas, né? Como se o carrinho fosse um avião, né? Uau! E eu fosse o comandante daquela aeronave. O meu irmão, dentro do carrinho, era o passageiro. Eu decolava e levava meu irmão para muitas regiões do aeroporto. Meu pai brincava de torre de controle. Nossa, que tempo bom, que saudade. Enfim, uma outra coisa muito boa também naquela época eram os filmes de aviação, em especial o Top Gun. Esse de coração marcou minha vida. Eu me senti o Tom Cruise de Asas Indomáveis. Na verdade, eu não me senti o Tom. Na minha cabeça, eu era o Tom Cruise. Melhor, Maverick. Hoje, para minha surpresa, eu descobri que Top Gun vai ter uma continuação. E vai ser chamado Top Gun Maverick, com estreia prevista para julho de 2019. Bom,
vou aguardar, né? Vamos aguardar juntos e torcer para que esse filme seja tão lendário como foi o primeiro. Por que raios, macacos me mordam, raios me atinjam? Eu estou contando isso tudo para vocês. Lembra da mentalidade? Lembra do mindset? Se liga, tá, galera? Se liga. Vencer não depende das suas habilidades ou dos seus talentos, e sim de como nós enfrentamos as situações da vida. Isso depende das suas atitudes mentais. E eu vou te falar de duas delas. A fixa e a progressiva. Esse vai ser o tema de hoje. E você pode buscar um aprofundamento em diversos livros. O principal deles, né, Mindset, e tem outros, como Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, entre tantos outros. Uns incríveis, outros nem tanto. Mas não deixa de ser aprendizado. Eu vou destacar aqui para vocês que o único responsável pela atitude mental que você irá utilizar, isso dentro do princípio da autorresponsabilidade, que é um tema para um outro vídeo, beleza? Estamos combinados nesse ponto? Vou repetir. Você é o único responsável pela atitude mental que irá utilizar, ainda que isso leve algum tempo, tá? Para você alcançar o mindset desejado. De modo comparativo, eu vou falar para vocês as principais características de cada um deles, para ficar bem clara a diferença entre a fixa e a progressiva. Na atitude mental fixa, você crê que a inteligência e a habilidade são natos. Ou seja, a pessoa nasce inteligente, ela é gênia, né? Ou ela nasce tendo uma super habilidade, um gênio do futebol, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, ou na música, Mozart, Chopin, Beethoven, e em tantas outras áreas. Nesse modelo, a pessoa tem dificuldade em ver as próprias limitações. Ela evita desafios por medo de revelar fraquezas. Ela não crê que um esforço pode gerar mudanças e ela encara problemas sem esperança em resolver. Agora, amigo, saca a diferença para a atitude mental progressiva. Saca a diferença para a mentalidade de crescimento. Nela, você crê no desenvolvimento da inteligência, das habilidades. Ou seja, eu posso obter, você também, qualquer tipo de conhecimento, exercer o aprendizado dele e obter habilidades, até mesmo físicas, como praticar qualquer esporte com excelência de um atleta, ou como um praticante que tem como objetivo apenas manter a saúde. Esporte é bom demais, pratiquem esporte. Mexer o corpo é bom demais, seja dançando ou praticando esporte. Todos devemos fazer isso. E já ouviram a frase, corpo são, mente são? Não? De onde veio isso? Bom, nas minhas pesquisas googolísticas, posso dizer para vocês que essa frase veio de uma citação latina, mens sana in corpore sano, uma mente sã num corpo são, derivada da 10ª sátira do poeta romano Juvenal. Na época em que foi escrito, eu acredito que tenha sido uma resposta do autor à questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. O texto completo que eu encontrei numa tradução livre, né, foi mais ou menos assim. Deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Peça uma alma corajosa que careça do temor da morte, que ponha a longevidade em último lugar entre as bênçãos da natureza, que suporte qualquer tipo de labores, desconheça a ira, nada cobice e creia mais nos labores selvagens de Hércules do que nas satisfações, nos banquetes e camas de plumas de um rei oriental. Revelarei aquilo que pode dar a ti próprio. Certamente, o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude. Agora, cá entre nós, por que cargas d'água? Isso é uma sátira. A explicação que eu encontrei, porque eu não entendi, foi que o autor, o Juvenal, ele quis lembrar os cidadãos romanos que eles faziam orações tolas, que tudo que se deveria pedir na oração era saúde física e espiritual. Agora, muita atenção e muito amor no que eu vou te falar. Tá? Ele considerava aquilo algum tipo de oração tola, e não eu. Então, se por exemplo, se você acredita que orar, rezar ou fazer qualquer outra coisa para ganhar na Mega Sena da virada pode literalmente mudar a sua vida, isso é contigo, isso é a sua vida, isso é o seu desejo. Eu acredito que dinheiro traz felicidade, sim, traz, mas muito mais do que isso. Hoje eu vejo o dinheiro como um acelerador de partículas, mas isso é muito louco e também é um tema para um outro vídeo. E para fechar esse parênteses, né, que eu abri, essa frase, mente sã corpo são, ela passou a ter vários sentidos. Ela pode ser entendida como uma afirmação de que somente um corpo são pode produzir ou sustentar uma mente sã. Aí você pode até citar o exemplo do Stephen Hawking, aquele físico, como um contra-exemplo, uma exceção. Mas quantas pessoas você conhece como ele? Com a mesma mentalidade, com os mesmos resultados e com uma força tão descomunal
para viver independentemente daquela doença, né, que ele tem, esclerose lateral amiotrófica. Pensa nisso, tá? E chega de desculpa. Eita, que parênteses enorme, né? Mas resolvi manter e não mexer na edição, porque esse assunto ele cabe dentro do nosso contexto de crescimento. Então, vamos continuar as características da atitude mental progressiva? Lá vai, para fechar, tá? Nesse mindset de crescimento, você busca aprendizado para superar limitações, abraça desafios e encara falhas como aprendizado. Você vê a dedicação, o esforço como um caminho para a excelência e enfrenta os problemas, enfrenta os desafios com entusiasmo. Entenderam a diferença? Sacou que foi exatamente a mentalidade progressiva que permitiu que inúmeros atletas permitiram que eles alcançassem glórias no esporte, milhares e milhares de estudantes, quer dizer, milhões de estudantes passassem em provas e concursos, conseguissem entrar em grandes universidades, e entre outros feitos incríveis de homens e mulheres ao longo do tempo. Então você tem dúvida do quão importante esse tema é para a sua vida? Você tem ideia de quão importante esse conteúdo é para o povo brasileiro? A nossa mentalidade tem que mudar. Eu digo no presente para todo mundo que eu conheço que a mentalidade já mudou. E eu digo isso porque as palavras têm poder. Então chega de Brasil de jeitinho, chega de corrupção, chega de impunidade. Vamos ser autorresponsáveis e fazer a nossa parte como cidadão, como brasileiro. Mais uma vez eu te peço com muito carinho e peço também que ponha amor nas minhas palavras. O que você tem feito para ter um país melhor? Se for muito para você, faça pelo menos a sua parte, seja um exemplo do bem, um exemplo para os seus filhos, ou pelo menos acredite que o Brasil, que o nosso país tem solução. Vamos juntos buscar todos os recursos e parcerias necessárias para impactar a educação de verdade, trazer independência para a população brasileira, porque a educação ela liberta e o nosso povo precisa de liberdade. Estamos juntos? Estamos juntos? Se a sua resposta é sim, for sim, se você acredita que um dos caminhos para o Brasil melhor é a educação, vem comigo, porque junto a gente vai muito mais longe. Agora, curte o canal, comenta, compartilha e vamos levar a sua educação, a educação brasileira, para um outro nível e ainda nem começou, pessoal. É isso. Um abraço gigante! A gente se vê no Método CIS para quem for ou no próximo vídeo. Valeu!